Brazucas, tudo bem? Eu sou Elias Costa e estamos de volta aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube com o programa Preleção. Isso mesmo, aquele bate-papo descontraído sobre futebol, mas sempre com um grande convidado. Isso mesmo, Preleção recebe grandes convidados para recordar grandes momentos do nosso futebol, do futebol brasileiro, hein? Não se esqueça, vá lá no nosso canal, se inscreva, curta os vídeos, curta as entrevistas, grandes entrevistas com os nossos convidados, isso mesmo. Para você que curte carnaval, também tem o programa Na Dispersão, grande bate-papo com personalidades do carnaval brasileiro. Esse é o canal Brazuca Esporte Clube para você. Para a eleição desta semana, recebe mais um grande convidado. Ele fez história, fez sucesso nos anos 80, batia falta como ninguém. Passagens pelo Santos, pelo Inter de Limeira, Corinthians, Atlético Mineiro, enfim, grandes clubes do futebol brasileiro que ele vai com certeza nos ajudar a recordar e relembrar. Estou falando do ex-jogador Gilberto Costa. Tudo bem, Gilberto? Muito obrigado por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube, nosso programa Na Preleção, para, claro, falar das coisas do futebol, dos grandes momentos do futebol brasileiro. Tudo bem? Tudo bem, prazer em falar com você. É sempre um prazer participar, né? Quando tem perguntas inteligentes. Falar de futebol, sobre futebol, carreira, o dentro de campo, porque às vezes o torcedor só conhece dentro de campo, não sabe fora, nos bastidores, e a gente sempre está aí, né? É um prazer, nós somos família de sobrenome, né? Pois Elias é. Costa e Gilberto Costa. É o programa Costa. É. É verdade. Ô, Gilberto, hoje você é comentarista. Hoje, fora de campo, você é comentarista. Como é que está hoje, Gilberto Costa? Trabalhando ainda com futebol? Eu tô na RJ, né? O presidente é o Lê, que jogou até no Inter, Sim, também jogou. centroavante? É o atacante, o Loirinho, né? Atacante. Ele é presidente da RJ, que o nome dele é Lucato, né? Ronaldo. E então eu fui trabalhar com ele uns 3 anos, acho que é 3 anos mais ou menos, gerenciando carreiras, e ele é o presidente. Então lá trabalha o João Luiz, o Lica, o João Paulo outro, né? Não é o que jogou no Santos e no Guarani. Tem o Hélio, né? Tem o Juan, tem várias pessoas que trabalham lá. Uma empresa muito séria que gerencia a carreira de jogador. Nós temos jogador espalhado pelos clubes do Brasil, profissional, de base. E nas horas vagas eu estou aqui, né, na Baixada Esporte, aqui com o Guido também. Hoje tem um programa mais tarde, Opinião de Quem Sabe. Eu também estou no Boletim da Bola, né, com o Reinaldo Costa, o Jarbas, o Capitão Hidalgo, que jogou no Curitiba, o Arthur Bernardes, que foi treinador de futebol no Brasil, no exterior, né? Então a gente sempre está no meio do futebol, né? É verdade. Você que começou a carreira no futebol no Santos, né? Fez parte daquele time maravilhoso, campeão paulista de 78. Na verdade, eu sou de Santos, né? Nascido e morado em Santos, sou do Morro da Nova Sintra, né? Que eu chamo que é cidade alta aqui. Se você não conhece, o dia que vier para cá, faço questão de te levar lá. Tem uma escola de futebol, escolinha, né? Que é o Juventude, onde eu comecei no Nova Sintra, depois joguei no Juventude. O Ramos Jogado, junto com o Bola, foi lá ver vários jogadores, e nesse jogo eu joguei muito bem, fiz 4 gols, 2 de falta, e ele me levou para treinar no Santos, e eu acabei ficando, de 76 para 77, Meninos da Vila. E o que aconteceu? Depois o Chico Formiga assumiu, né, e ficou ele falar meus meninos, e acabou virando Meninos da Vila, por isso que tem o nome de Meninos da Vila. E aí fomos campeões, né? Depois eu não joguei as finais, porque eu me machuquei, tive uma lesão, e também vários jogadores ali. Nós jogamos ali com Zé Carlos, Toninho Vieira, Pita, Rubens Feijão, Sério, Tiãozinho, Juari. Aí juntou-se ao Nelsinho, ao Gilberto Sorriso,
ao Joãozinho, ao Neto, ao Clodoaldo, ao Vitor, goleiro, né? Batata, Joali e João Paulo. Então, esse era o time que jogava mais, mas teve outros jogadores, né? Que o Vitor não jogou, né? Jogou o outro goleiro também, que foi campeão. Eu esqueci o nome dele agora, cara. Era lá do Sul. Morou comigo uns 3 meses. É uma pena. É a idade, vai esquecendo o nome, né? Mas nós tivemos umas boas passagens. Depois nós fomos para. Aí rodamos, né? Inter de Limeira. Aí joguei lá no Inter, mas não joguei as 2 partidas porque eu tive uma contusão, uma lesão, e o Enio Andrade, com pressão da diretoria, talvez, não me colocou porque eu estava com essa lesãozinha, mas eu tinha condições de jogar. Eu tinha condições de jogar e acabei não jogando as 2 finais, né? Contra o Flamengo. Acabei não jogando só essas 2 finais. Maravilha. E até falando aí do Santos, né? Foi uma geração importante que foi a geração que conquistou o título após a era Pelé, né? Daquele tempo todo, né? E eu sempre falo que, lógico, teve jogadores famosos no Santos, que nem o Serginho, um dos maiores artilheiros que tem, Serginho Chulapa, meu amigo até hoje, a gente está sempre se falando, mas quando você forma um time, que nem, não estou falando que nem o Serginho foi campeão, você lembra do Serginho, mas não lembra, não ficou caracterizado um time, né? Assim, um ataque. Como foi, vai, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe, né? Então ficou memorizado na cabeça todo, qual o maior ataque do mundo? Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. E depois disso, lógico, teve o Serginho, teve o Zé Sérgio, aí teve o Neymar, depois teve o próprio Robinho. O Robinho, o Diego, aí veio outros jogadores, né? O Borges, o Ricardo Oliveira, estou falando que fizeram sucesso e foram campeões. Mas depois dessa era Pelé, o único ataque que você lembra e ficou marcado na cabeça de 78 era Batata, Joali e João Paulo. Não estou dizendo que a qualidade é a mesma, não estou comparando, só estou falando assim, porque quando você é campeão de um clube, você tem, jogava fulano, você cita o goleiro, um zagueiro, um meio de campo, um ataque, mas você não cita um ataque igual esse do tempo do Pelé. E depois você cita esse Batata, Joali e João Paulo, né? Isso, exatamente. Até falando em Santos, Gilberto Costa, você que está aí pertinho da Vila Belmiro, o que está acontecendo com o Santos, né? Que não consegue se firmar? Teve uma breve passagem pelo clube, acabou saindo. O que está acontecendo com o Santos? Então, o Santos já há 2 anos para 3 anos, né? Ele vem claudicando boas, más partidas e dentro do campeonato ele vem se mantendo, ele não vem fazendo boas apresentações. E quando você não faz boas apresentações, se você não parar para falar o que está acontecendo e discutir um planejamento ou uma coisa que você fala, não vamos fazer para o ano que vem, mas nós temos que fazer 3, 4 meses aqui, isso aqui é o melhor. Depois a gente vai ver o que faz, mas você vai isso aqui. E o Santos vem fazendo o imediatismo. Ele vem trazendo treinadores, não estou falando da qualidade, eu só estou falando que vai trazendo treinadores para fazer experiência. E chega aqui, não tem o perfil, atletas que não têm o perfil, e você acaba contratando no desespero para poder sair dessa situação. Que nem quando o Carille chegou aqui, depois eu tenho amizade com o Carille, a gente se falou, ele salvou o Santos de cair. Mas ele trocava muito, não interessa o que ele deixou de fazer. Ele dentro da equipe, ele dentro de um desespero, vamos pôr assim, ele começou a procurar jogador, ele não colocava o mesmo time para jogar 2 vezes, porque o jogador não dava a resposta para ele e a certeza de jogar a próxima. E ele foi mudando, e precisava ganhar o quê? 3 pontos, ele ganhou 3 pontos. Precisava ganhar 10 pontos, ele ganhou 10 pontos e não caiu. E simplesmente ele podia fazer um planejamento, foi dispensado, porque quando trouxeram ele, não era o que estava se pensando e sempre no imediatismo. E trouxeram o Lisca também, e o Lisca chegou
montou um time, trocou, porque a qualidade dos atletas que estão no Santos não condiz com o tamanho do Santos. Não estou falando que eles são ruins ou são bons. Eu joguei futebol, eu também aguentava a crítica. Ó, você não quer. Teve treinador que não me aceitou em certa equipe. Até hoje eu tenho amizade com ele, porque ele não me aceitou como atleta, ele não me aceitou como homem, como pessoa. Ele tem todo o direito. E quando a gente fala a qualidade, é qualidade do atleta, a qualidade técnica. Por quê? Porque às vezes ele não tem o perfil do Santos e não serve para o Santos. Ele não sabe jogar daquele jeito que o Santos quer jogar. Você pega um jogador, vai no Corinthians, vai, Porto Alegre aí, você pega um jogador habilidoso que toca a bola para cá, toca a bola para lá, às vezes vocês não querem porque vocês querem um jogador de força, como é o Rio, mais um toque. Eu estou falando da qualidade antigamente, hoje mudou um pouquinho porque não tem mais aquela qualidade, né? Hoje tu não chega num clube e tu fala, pô, esse é o 5, esse é o 8, esse é o 9, esse é o 10. Não tem mais isso. Hoje, antigamente, quando você contratava um jogador, ou você lá atrás, você fala, pô, fulano de tal, chutava pra caramba, tinha um bom passe. Fulano, pô, cabeceava pra caramba. Puta, tinha uma velocidade, um drible, olha uma finalização. Esse cara fazia gol. Hoje eles têm um pouquinho de tudo que não complementa com o clube. Por quê? Porque eu acho, mudando até assim, hoje a base, eles dão primeiro a tática para depois dar técnica, que eu vejo as coisas erradas. Hoje ele tira do atleta o jogo bonito, o drible, o passe, o cabeceio. Hoje é obrigado a jogar para trás, você não pode passar a segunda linha, a terceira linha. Você vê. Então estão tirando a essência do futebol. Hoje você faz um gol, tu não pode vibrar. Hoje é torcida única. Aí tu tá jogando na campo do adversário, tu faz um gol, tu tem que correr o quê? Pro túnel e ir lá vibrar. Tu não pode vibrar dentro de campo, tu não pode vibrar. Aí a torcida tá te vaiando o jogo todo, tu faz um gol, tu não pode devolver. Não um obsceno, nada. Mas você não pode dar risada para a torcida, entendeu? Não pode. Então, hoje virou muito mimimi. Hoje, o jogador de futebol, ele toma uma porrada no peito, pô, ele fica dobrando no campo. Hoje, todo mundo, ele toma uma porrada na perna, não foi nada. Lógico, assim, estou falando, não foi nada, quem sou eu para falar se foi ou não foi. Mas o que eles levantam a mão pedindo socorro, ou eles batem na grama 5, 6 vezes para dizer que está doendo, aí o árbitro vê aquilo lá, dá um cartão pela atitude do cara, não pela falta que o cara fez. Então, eu acredito que hoje nós estamos acabando com o futebol arte. Hoje, a base, tem muito estudioso na base, dando treinamento na base, sem o fundamento. Eles são estudiosos, eles pegam um computador, eles detonam, mas ali na hora de chute, um passe, um cabeceio, parece que isso não faz diferença nenhuma no futebol. Hoje você vai contratar um goleiro, ele pergunta se ele sabe sair jogando com os pés. Se você contratar um meio de campo, eles não perguntam. É verdade. E, Gilberto, quais eram as características, até falando do futebol de hoje, dos jogadores de hoje, mas quais eram as características do Gilberto Costa? Era aquele volante de marcação? Era um volante de saída? Eu lembro do meio-campo, por exemplo, do Inter aqui, era você, Norberto e Luiz Fernando. Luiz Fernando. Vai também. Então, exatamente. Porque era o Ayrton. E o Ayrton também. No dia da estreia contra o Santa Cruz, que nós ganhamos de 4, ele deu uma desinteria nele, ou deu um problema nele, ele foi para o banheiro e o Enan Andrade ficou esperando ele vir, e estava dando a palestra a horário, deu 20 minutos, 30 minutos, e o Enan Andrade falou para o Salomão, vai sair jogando o Norberto. Norberto, você vai sair jogando. E o Norberto nunca mais saiu do time. Foi escolhido, inclusive, o primeiro volante do campeonato. Não, o Norberto jogava muito. É que o Ayrton, quando eu cheguei lá, o Ayrton era o titular. Isso. E ficou. Mas o Ayrton também era bate-jogador. É que deu chance. É que aquele tempo, você saía do time e tu não voltava mais, cara. Atrás de você, na reserva,
nos treinamentos, nos coletivos. Pô, tinha 5, 6 jogadores ali te esperando de boca aberta, esperando você dar uma claudicada para ele entrar e tu não saía mais. E eu acabei chegando lá no Inter, né, de Porto Alegre. Em 80, eu saí da Inter de Limeira, que o presidente fala que o presidente queria vender o jogador, e a chance dele vender o jogador para o Inter e fazer o clube de campo da Inter de Limeira, e teve a oportunidade de... O Inter conseguiu um campeonato, um torneio na Espanha, e ele veio para Porto Alegre. Eu acabei chegando lá e me tornando titular e jogando. Infelizmente, eu não joguei essas últimas 2 partidas, mas foi um baita, pô, tinha Euler, Amarildo, Balalo, Matos, baita do time, Tafarel, Carlos Vinck, Aloysio, Norton, Paulo Roberto. O time era muito bom, cara. Time de qualidade. Foi time até que na época não era. Lembra da Copa União, né? Que foi o Campeonato Brasileiro da É, época. O Inter não era tido como um dos favoritos, né? E foi lá e chegou. Qual era o segredo daquele time? rapaz, nós tínhamos um treinador, Enan Andrade, que ele mudava o time sem mudar as peças. Ele dava o treino, ele falava, olha, o time dele joga desse jeito, se a gente jogar desse jeito, a gente ganha o jogo. Chegava no meio tempo, ele falava assim, se a gente pegar a bola e trazer por aqui, nós vamos fazer o gol. Pô, e ele tinha uma leitura do time contrário, porque hoje eu vejo os treinadores na beirada do campo gritando muito, indo para cima do quarto árbitro, indo para cima do bandeirinha, e gritando. Então, eu acho que ele perde o foco de olhar direito o time dele. Ele perde muito tempo discutindo e não. E naquele tempo, os treinadores ficavam ali no banco, muitos até fumando um cigarrinho, ficava sentado no banco, ou você ia na beirada do banco olhar, né? E você ficava olhando. E ele tinha uma leitura do time contrário, cara, que ele sabia os pontos fortes daquele time para a gente neutralizar e os pontos fracos para a gente marcar. Então, muitas vezes, ele pedia para você mudar um pouquinho o teu jeito de jogar, porque isso daí ia facilitar para nós e complicar para o time deles. Você ia um pouquinho para a esquerda, vinha um pouquinho para trás, o volante vinha marcar, o meia, o meia, né, Luiz Fernando, ele não precisava voltar muito, ele só abria um pouquinho. Então, ele tinha uma visão, cara, muito grande, e o time tinha uma qualidade. E ele treinava muito. E depois eu acabei pegando ele no Corinthians também. Ele tinha uma qualidade muito grande. E também o time, né, também, né? Tinha uma qualidade muito grande. E depois foi se fortalecendo. Porque quando você vai começar uma competição, você vai acreditando naquilo que você possa conseguir. E durante a competição, conforme você vai ganhando, você vai pegando confiança, você vai pegando equilíbrio. Então, o Inter começou daquele jeito, foi ganhando, 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 e o pessoal. E outra coisa, né? Pô, eu pegava a bola, eu corria, lógico, eu tinha um bom passe, um bom chute, mas você pegava o Luiz Carlos Vinck passando pela beirada, indo embora, você pegava, o cara ia chutar no gol, você não precisava entrar na frente desesperado, você, dependendo de onde ele estava, tu fala, pode chutar que daqui ele não faz, que tinha o Tafarel. Você pegava um Luiz Fernando, você, pumba, corria e dava para ele que ele fazia a jogada com o Amarildo, com o Euler, com o Paulo Matos, com o Balado. Então, você jogava vendo os teus companheiros jogar, dava alegria, cara. É verdade. Estamos conversando com Gilberto Costa, você curtindo o programa Preleção, isso mesmo, aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube. Gilberto Costa, que jogou no Corinthians, no Santos, no Internacional, Atlético Mineiro, enfim, grandes clubes do nosso futebol. Falando em conquista, você falou aí da sua ida para o Internacional, saindo da Inter de Limeira. Eu tive, acho que no início do ano, no final do ano passado, o prazer de conversar com o Bolívar, zagueiro Bolívar, capitão na Inter de Limeira, daquele timaço, campeão paulista de 1986, relembrando grandes histórias também daquele time. E ele falou uma questão que até hoje eu não esqueço, que aquele time
foi montado para se manter na primeira divisão daquele campeonato, para não cair. Isso é verdade? E qual foi o segredo daquele time para chegar até a final e derrotar o grande Palmeiras em pleno Morumbi, Gilberto? Veja só, lógico, isso aí foi tudo verdade. Quando o presidente Richard Drago saiu, que ele foi para a Federação Paulista, o Vitório Marquezine assumiu. E eu me lembro que ele chegou no campo, a gente já tinha terminado o treino, ele me chamou, sentou no banco de reserva da Internacional de Limeira, me chamou e falou, já tinha talvez conversado com outros jogadores também, ele não queria que a Inter caísse, porque a Inter nunca tinha caído e de repente ia cair com ele, ele ia ficar mal na cidade, porque ele era um empreendedor, empresário da cidade, né? Ele tinha Sim. umas lojas lá. E eu falei para ele, cair, acho que nós não vamos cair, nós estamos montando um time e tal, assim, assim, assim. E nosso time já tinha. Então chegou o Manguinha, volante que jogou na Inter no Guarani, já tinha sido campeão no Guarani. Chegou o Kita, do Internacional de Porto Alegre, que já tinha também. E chegou o Guega, que é o Juarez nosso aqui, que os irmãos dele jogaram bola. O Adilson jogou no Santos, o Everaldo jogou no Fluminense. A família toda jogou bola. O pai era goleiro, o Osmar jogou no Palmeiras. São 5 irmãos, todo mundo jogou bola. Os pais, todo mundo jogou bola e muito bem. E chegou o Pepe, também já estava lá. E ele chamou os jogadores, conversando com ele, ele perguntou, eu falei, você pergunta para cada jogador aí o que ele precisa, porque na época os jogadores que estavam lá, eles precisavam, não era de um aumento, porque o contrato deles já vinha de outros clubes, né, de outra posição, e ele perguntou, aumentou um pouquinho o bicho, equiparou o salário de alguns, né, com os outros, porque tinha os outros que não tinham renovado, e a preocupação dele era não cair. E nós fomos fazer, era para nós fazer 4, 5 jogos no interior, caramba, para fora. Tipo Ponta Cana, para aquele lado lá. E até o Jairzinho foi com a gente, Furacão. Isso em 86, ele foi com a gente. E na volta, nós jogamos contra o Palmeiras, no campo do Palmeiras, no antigo Parque Antártica. E nós perdemos de 3-1. E no segundo jogo a gente já ganhou, depois a gente já ganhou, foi ganhando, tanto que nós ficamos o torneio dos invicto, goleiro menos vazado, o artilheiro do campeonato. E nós fomos ganhando e ganhando corpo, né? O Kita, de cada 3 bolas ele fazia um gol, baita jogador. Tinha o João Luiz na lateral direita, o Pecos, que faleceu, o Guega também, o Manguinha, que dos volantes que eu joguei, assim, pra zaga, cara, puta, ele não deixava fazer um 2. Tinha o Lê também, que fazia o quarto homem no meio de campo, que o seu Macio, o Pepe, ele falava que era uma meia-água. Tinha o Tato, tinha o Gilson Gênio, tinha o Paulo Omar, que jogou no Inter, no Grêmio, acho que no Grêmio, lateral esquerdo, né? Então tinha o Gilcimar, o Gilson Gênio, tinha vindo do Palmeiras, o Alves, tinha o Wilson Carvalho. E o Bolívar é um jogador, cara, que eu falo para todo mundo, assim, a bola estava na área, cara, ele estava bem posicionado para tirar de cabeça, dificilmente a gente tomava gol por cima. E ele tinha um posicionamento muito grande, cara. Ele tinha uma força, ele tinha um posicionamento que tu olhava para trás, onde tu viu o centroavante, tu via ele, cara. Tu não via o centroavante sozinho. E a gente tinha essa força. E o time foi se encorpando, tanto que nós chegamos no Morumbi, o cara me entrevistou e Gilberto, pai, eu falei, nós não viemos estragar a festa de ninguém, nós viemos fazer a nossa festa. Agora, se nós vamos ganhar, é outra coisa, porque nós somos do interior e nós fizemos 2 partidas no Morumbi. Sim. Pô, mas, lógico, o time do Palmeiras tinha Mirantinha, Edmar, Éder, Lino,
o Caçapa, Mendonça, Jorginho. O time deles tinha o Bacharel, que depois também não jogou, depois veio a falecer, mas não jogou. O time deles, pô, tinha o Ditinho. O time deles era 7, 8 jogadores de seleção, né? Mas nós chegamos lá, do time do interior, mas com uma confiança muito grande, porque é que eu te falei, nós tínhamos o goleiro menos vazado, nós tínhamos o artilheiro do campeonato, o maior número de pontos. Então nós viemos lá. E o primeiro jogo, aquele susto do interior, né? Você chegar, mas todo mundo já tinha jogado num clube grande. Então, e o jogo, pô, tem 100 mil pessoas no estádio, lógico, naquele tempo você estava acostumado a jogar com isso, mas foi 0-0 o primeiro jogo. E aquilo dali, sabe quando te tira aquele... Você pega confiança para o segundo jogo, porque o primeiro é o primeiro, você não sabe o que vai acontecer, o time do Palmeiras é bom. E nós fomos lá, empatamos 0-0, cara. E depois nós voltamos para o segundo, já fizemos 2-0, tomamos 2-1 no escanteio, mas eles tiveram chance pra caramba também de ganhar o jogo, mas se você for ver as melhores oportunidades, o Kita pegou uma bola sozinho, se ele joga para o lado, o Carlos Silva entrava a bola com bola e tudo, e ele chutou, eu também chutaria aquela bola, mas depois tu vê naquilo, o Peco chutou uma bola na trave, eu chutei uma bola de 100 pula, ela foi, como o gramado era muito ruim, cara, tinha buraco pra caramba, o gramado era péssimo, né? Os caras falam que tinha um buraco no campo, e naquele tempo tinha um campo no buraco, e a bola foi saindo e foi virando, saiu. E nós tivemos a oportunidade de fazer. Infelizmente, nós fomos campeões, primeiro time campeão, né, paulista, do interior, e jogando 2 jogos no Morumbi, porque o mando era do campo da federação e tinha que ter um maior número, né, de Capacidade, né? de capacidade. Mas foi até bom, porque talvez a gente jogasse em casa e não conseguia ganhar, né? E aí eu encontro os palmeirenses 1 ano, 2 anos depois, e eles falam: vocês não vão, vai jogar mais 100 vezes e não vão ganhar. Eu falei: pô, mas aqui eu precisava ganhar, eu ganhei, cara. Né? Ganhou, não adianta, uma conquista histórica que hoje, claro, pode acontecer, até o Ituano, uns anos atrás, conquistou, né? Foi campeão, mas vai ser difícil, né? Até pela questão de investimento hoje dos grandes clubes, uma façanha como essa vai ser difícil de acontecer, né? Porque o Campeonato Paulista naquela época era mais difícil. Por quê? Porque era igual o Campeonato Brasileiro. Era ir de volta, 20 clubes, 38 partidas. Né? Só que era 2 pontos na época, não eram 3. Então, era ir de volta. É como o Campeonato Brasileiro. E hoje, talvez, tu vê, hoje, pelo dinheiro, os clubes estão largando o Campeonato Brasileiro, indo para a Copa do Brasil, que dá muito mais dinheiro, vai para a Libertadores, Sul-Americana. E talvez o Campeonato Paulista, se um time do interior montar um time bom, ou um time competitivo, eu acredito que ele tem chance maior, porque os times, às vezes, estão entrando no Paulista para fazer um ensaio para o Campeonato Brasileiro. Então, não estão dando muita importância, tanto que, como fica 15 dias, eles vão jogar lá para a 7ª, 8ª rodada com o time que eles acham que é titular, fazendo uma pré-temporada maior. Então, eu acredito que a chance hoje, não pela qualidade, e sim pela oportunidade dos times maiores, não estão dando tanta importância para o Paulista. Verdade. Eu estou fazendo aqui, encaminhando a entrevista pela minha ordem cronológica de acompanhar não só a sua carreira, mas o futebol naquela época. E eu lembrei de um time aqui, do Corinthians, que eu já falei logo na entrada, logo no início da nossa conversa. Aquele Corinthians que você jogou, se eu não me engano, tinha você, Cláudio Adão, Neto, Wilson Mano, era um baita time, hein? Ali tinha o Ronaldo, Wilson Mano, o Giba, Marcelo Digian, que depois foi para o Cruzeiro, Norton era do Internacional, Pinella, Ayrton, Dida,
Do lateral, né? Denilson, que veio do América, né? Do Rio. Zagueiro. Tinha o Dama, tinha o Dagoberto, goleiro, Birubiru, Márcio Bittencourt, Barbieri, Tozin, João Paulo, Paulinho, Claudio Adão, Viola, Marco Roberto, Paulinho, ponta direita. Então, nós tivemos... Depois chegou o Neto, né? E em 90, no final de... No comecinho de 90, quando foi começar o Brasileiro, eu saí. Não houve acerto para eu ficar. E eu fui vendido ao 15 de Piracicaba, que já me vendeu para o Atlético Paranaense, que já me vendeu para o Atlético Mineiro. E no final do campeonato eu estava no Atlético Mineiro contra o Santos e nós ficamos de fora e o Corinthians foi campeão. Mas eu poderia ter ficado naquele time lá também. Mas também depois entrou Ezequiel. Tinha o Mauro, ponta esquerda. Mauro, Fabinho. Fabinho. O time era bom. O time era... Tinha ótimos jogadores, cara. E agora a pergunta que não quer calar naquele time: quem batia mais falta, com melhor qualidade, você ou o Neto? Rapaz, o Neto ele tinha um pouco mais de qualidade, que ele batia de perto, né? Por cima da barreira. Eu tinha essa qualidade, mas não era 100%. Ele tinha um pouco mais de qualidade, porque a bola dele saía um pouco mais forte. A minha saía com mais efeito, né? Mais efeito. Mas era uma boa disputa, porque ele era perna esquerda e eu era perna direita. Então, o goleiro, ou ele tampa para você, ou tampa para ele. Ou tampa para a perna direita, ou se ele tampa para a perna direita, ele deixa a esquerda aberta. Então, a gente levava vantagem sobre isso. Aí você vê quem bate melhor, que o goleiro acha quem bate melhor, ele te prejudica, porque se ele achar que eu vou bater todas, ele deixa aberto para o Neto, ele batia e fazia os gols. Mas brincando, né? Mas ele tinha um pouco mais de qualidade, assim, na batida da bola. Falando nisso, artigo raro no mercado hoje em dia, né? Gols de falta. Porque hoje não treina na base, né? Hoje eles não deixam treinar na base também, no profissional. Hoje você vai lá, é aquele reduzido, é que eu falo, aquele reduzido é bom? Sim. Mas é a mesma coisa, eu sempre falo, é a mesma coisa você pegar um nadador, ele ficar 6 meses no ofurô e depois ele for nadar numa piscina de 100 metros. Ele não vai conseguir, entendeu? Então é a mesma coisa. Hoje não se treina mais isso. Eu ficava batendo 70, 80 bola. Mas, pô, o jogo também não era domingo e quarta, e nós subia morro, descia morro, subia aqui bancada. Hoje não pode treinar. Lógico que pode treinar. Ou se você jogar domingo, segunda-feira é folga, terça-feira você vai lá, ou de manhã, ou a própria segunda-feira, porque meu cansaço vinha terça. Às vezes eu ia lá treinar na segunda-feira. Sim, impressionante, né? Hoje, cada vez mais. Antigamente, eu lembro, era Neto, aí cada time tinha um batedor de falta e de qualidade. Hoje é artigo raro. O que você está falando, antigamente você fazia uma falta perto da área. Quando o jogador está indo para o seu gol, ao invés de tu fazer uma falta, o cara ficava te xingando 3 dias. Por quê? Porque cada time, que nem tu fazia uma falta contra o Guarani, Corinthians, tinha o Zenon. Tu fazia uma falta contra a Ponte Preta, tinha de cá. Tu fazia uma falta contra o Cruzeiro, tinha Nelinho, tinha o Éder, tinha Roberto Dinamite, tinha Ailton Lira, Pita, Branco, entendeu? Hoje não. Hoje, se você fizer uma falta, todo mundo te elogia. Valeu, matou jogada. Por quê? Porque, às vezes, é melhor você matar a jogada porque não tem ninguém para bater falta do que... E depois que o Marcelinho fez aquele gol por baixo da barreira, cara, puta, tu não acredita o que eu fico triste quando eu vejo um jogador ir e o cara ficar deitado atrás da barreira, cara. Aquilo é horrível. Aquilo não existe. Porra. É surreal mesmo. Deitar na barreira,
Além de levar um ano para cobrarem uma falta, né? Ainda Pô, fica... tá louco. É impressionante. Estamos conversando com o Gilberto Costa, ex-jogador de futebol do Santos, do Atlético, do Corinthians, e hoje comentarista, e você está curtindo o nosso programa Preleção. Gilberto, para encaminhar o nosso papo, você, em toda essa trajetória no futebol, faltou alguma coisa para ser completada nessa carreira vitoriosa? Rapaz, eu poderia ser mais ambicioso um pouquinho na minha carreira, pressionar um pouco mais, porque eu tive uma boa passagem pela Internacional de Limeira, pelo Inter, pelo assim, em 86 eu poderia ainda ter uma oportunidade, ou em 90, né, na seleção, pelo 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 que eu estava jogando, né. Mas não como é que se diz? Hoje eu só falo assim, mas não tenho não. Joguei nos melhores clubes, tive hoje o mais importante hoje é você quando que nem eu parei e você vê as pessoas na rua, vem conversar contigo. Eh, eu depois eu trabalhei em algumas escolinha, né, assim, 2 anos, e hoje eu encontro pessoas que vêm conversar comigo: "Pô, tu deu aula para mim em 95". Eu falei: "E aí?". "Não, eu não tinha condições de ser jogador, mas hoje eu sou homem, sou casado, tenho meus filhos, e o que o senhor falou para mim naquela época, eu sempre levei para minha vida, ser uma pessoa correta, digna, tal. Isso não tem coisa que paga". Então, às vezes o atleta hoje ele não sabe o que ele passa, para as pessoas, a importância dele. Então tinha que ter dentro do clube, na base, ou nos clubes profissional, as pessoas para pôr isso na cabeça deles, porque às vezes você faz uma barbaridade e você não sabe o exemplo que você está dando quando você entra. Que nem, ó, às vezes, tu vê, às vezes eu estou num lugar, eu procuro meus direitos. Estou num lugar, eu procuro meus direitos. E às vezes, quando você vai começar a falar, o cara fala: "Aí, Gilberto Costa, beleza? Tranquilo?". E se você não falar a coisa certa, correta, tu vê que o cara te conheceu ali, nos lugares que você faz. Então, você tem que ser uma pessoa correta, que nem eu falo para todo mundo, quando você falou o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, talvez eu podia ser mais ambicioso em termos de pressionar, né, falar: "Pô, estou aqui e tal", mas eu ia nos clubes e tal. E o que eu mais gosto, assim, eh eu, quando joguei, cara, eu não beijei distintivo, não beijei nada, porque não tinha esse negócio de beijar, né. Hoje eu não vou sou contra, cada um faz de cada um. Sim. Às vezes o cara faz uma maldade, tu não vai falar nada, eu não, a maldade tá no cara, cara. Pô, a maldade tá nele, não tá em mim, é a mesma coisa eu tomar veneno e querer que o outro morra. Pô, a maldade tá nele, não tá em mim. Então, eu não posso devolver o que ele falou, senão eu vou ser igual ele. E o que acontece? Eu, quando ia para dentro de campo, nos clubes onde eu joguei, eu via pelo lado do torcedor. O torcedor, às vezes, ele sai 6 horas do trabalho, ele não vai para casa, ele vai direto para o campo, ele pega o ônibus, ele só tem o dinheiro da passagem, o dinheiro do estádio, e ele vai lá ver o jogo, e depois ele chega 3 horas da manhã em casa, ele tem que acordar às 5 para ir trabalhar. Ou senão ele vai assistir dia de sol, dia de chuva, ele está lá. Então, a única coisa que eu poderia, retribuir a ele é eu correr, pelo respeito que ele está lá na arquibancada vendo o jogo. Isso daí eu tinha isso comigo, eu vou correr, posso estar mal na partida, errar passe, não jogar nada, mas eu vou correr, porque o sacrifício que ele fez para estar na arquibancada, cara, ele merece o meu respeito e o respeito de quem está lá dentro. Pelo menos ele vai falar assim: ele não joga nada, mas ele corre. Ele é um cara que eu gosto porque ele está ali batalhando pelo clube. E nem sempre você está bem. Tem dia que o cara passa por você, ele tropeça, cai e tu pega a bola. Tem dia que, pô, tu vai tirar a bola dele e tu não vê nada. Tem dia que a bola chega para você, tu não tá naquele dia que não acontece nada, mas vontade, cara, eu sempre tive uma coisa comigo, o cara podia ser melhor que eu, técnica, mas vontade ele não podia ter mais que eu não.
Na raça, é verdade. Para encerrar nosso papo, Gilberto, um jogo inesquecível. Rapaz, minha estreia Santos e Presidente Prudente como profissional, eu já fiz outros. Eu fiz 2 gols, joguei de zagueiro central e fiz 2 gols. Não que é um jogo inesquecível, né? Não que é um jogo inesquecível. É um jogo aonde você é o primeiro contrato, né, que você faz. E que nem eu sou lá do Morro, lá no Juventude, lá tem uma, a gente sempre fala que lá é uma cidade alta, ela tem um campo de futebol, tem uma lagoa e tem um clube de samba, né, Unidos do Morro, que já foi campeão aqui da Liga de Santos. E o Juventude também, ou ame ou deixo, né? Porque é o clube onde teve 10, 20 jogadores melhor que eu lá no Morro da Nova Sintra. E a gente sempre está lá, eu sempre estou lá, porque eu sou criado, né, lá e eu vou lá com meus amigos até hoje. E eu só estou falando assim porque e o dia inesquecível é o dia que você senta numa cadeira e assina o primeiro contrato profissional, que o Santos é que me deu essa condição de assinar o primeiro contrato profissional. Então, o primeiro jogo que tu fala assim, aí tu fala, pô, tem jogo, eu só estou falando que eu me lembro porque o Mané Maria jogava nesse time que ele foi para lá, né? Já estava encerrando carreira. Agora, se tu fala, pô, fala um jogo, outro jogo, caramba, eu sou um cara que, por isso que eu falo que eu devia ser mais ambicioso, que eu não sei, tem jogo que eu não lembro, é, tem jogo que às vezes eu chegava em casa, se tu perguntasse para mim assim, quantas pessoas tinha no estádio? Cara, eu vou saber no dia seguinte que eu olhar, eu não. Sabe? Então Sim, é uma importância que você não vai. Eu estava olhando o campo, focado no campo, e às vezes você não olha. Mas todos os jogos são importantes, né? O verdade. jogo da Inter, o jogo que é na final contra o Palmeiras, nós fomos campeões, né? Mas se eu não tivesse feito o primeiro jogo aqui pelo Santos, eu não seria profissional. É igual o cara fala, o Santos hoje tem 100 mil gols, né? Se eu não tivesse feito um, tinha 99 mil. Entendeu? Então, quem fez 2.000 tem importância, lógico, é o melhor. Mas quem fez um também tem importância, porque ajudou Claro. a somar. Senão, não tinha esse tanto de gol, né? É verdade, é verdade. Gilberto, muito obrigado aí por atender nosso canal Brazuca Esporte Clube, nosso programa Preleção, bater esse papo com a gente. Logicamente, vamos tentar conversar mais vezes aí sobre futebol. Não, vamos sim. Agradeço. Eu sempre gosto de fazer essas lives, esses bate-papos sobre futebol, de futebol, falar da tua carreira. E é gostoso, assim, que perguntas importantes, perguntas inteligentes, que não coloca você. Apesar que eu respondo tudo, né? Respondo tudo. Se você fizer uma pergunta, tu não gosta de quem? Olha, eu gosto de todo mundo, mas teve intervalo com esse, com aquele, porque dentro de campo, cara, dentro de campo a gente tinha um lema, né? Caramba, tu vai buscar o teu ganha-pão e naquela época o que nós ganhamos em 20 anos, o cara ganha num mês hoje, né? Exato. Então, Tô muito. né? Mas a gente ficava no dia a dia, a gente. Pô, o que eu mais gosto do futebol antigo que eu estou falando quando eu joguei. Agora eu também não sei, né? Só estou falando antigamente. Você xingava, era xingado e todo tipo de xingo, cara. Acabava o jogo, cara. A gente se encontrava, às vezes, num lugarzinho para tomar uma cerveja. Daqui a pouco vinha o cara que tu acabou de xingar ele, Santos e Corinthians, Santos e Palmeiras. E ele sentava do teu lado e falava assim: tu é chato pra caramba dentro de campo, meu Deus do céu. E a gente tomava uma cervejinha, batia um papo para ir embora. Não tinha esse negócio, esse milindrado hoje que tu falou isso para mim, tu falou aquilo para mim. Não tinha isso aqui, sabe? Tu entendia como um xingo dentro do campo, não com raiva de você, mas tentando te destabilizar. É um Sim, xingo, às vezes tu manda o cara para aquele lugar, mas não diretamente para o cara, era um xingo sobre o que tu estava vivendo com ele. Tu manda ele para aquele lugar, mas não diretamente para ele, é pelo que ele falou, é pelo momento e pelo momento. assunto que ele falou, mas não Sim, diretamente para ele, entendeu?
né? Depois terminava tudo, Depois chegava no barzinho, ou chegava no lugar, a gente se encontrava que nem... Pô, já xinguei várias pessoas e fui xingado, mas não xingar, eu estou falando assim, discussão, choque de opinião, claro. Jogo, né? choque de opinião. E depois a gente estava jogando junto, pô. Entrei forte no cara e depois ele veio jogar comigo, eu fui jogar com ele. Eu falei, então agora eu já não entro mais forte em ti. Tu também não vai me dar mais drible, né? Porque não era a pancada que tu dava, é que se não chegasse junto, cara, pô, ó, antigamente tu marcava o 8, marcava o 10, pô, sim. Tu tomava um baile do Zico no Maracanã, tu vinha recuperar contra o Jorge Mendonça na Vila Belmiro. Tu tomava outro baile, tu pegava o Renato do São Paulo, aí daqui a um pouco tu ia pegar o Dicá, tu ia pegar o Zenão, tu ia pegar o Sócrates. Estou falando os 8 e os 10, né? Não estou falando os outros 5, 7, o 9. Pô, daqui a um pouco o lateral atacava, tu fazia a cobertura do lateral, tu pegava Zé Sérgio, Mauro, Urigueli, Joãozinho do Cruzeiro, pô, João Paulo do Santos, João Paulo do... Pô, tu tomava um baile dos caras, os caras vinham te driblando, balançando a 5 metros, tu ficava bigolho olhando para lá, para cá, para lá, para cá, tu não sabia onde ele estava, cara. Né? Hoje não, cara. Nós fomos jogar contra o Cruzeiro, contra o Guarani, meio de campo e Corró. Pô, parecia que os caras estavam com 5 bolas, cara. Tu olhava, a bola estava no pé do Zenon. Quando tu olhava pro Renato para não deixar ele receber, ele já estava com a bola, cara. Opa. Grandes times, grandes craques naquela época. Até me lembrei agora, você falou de questão de xingamento, de briga, uma das 1001 histórias do Serginho Chulapa, e confusões, né? Com Santos e Corinthians, que ele brigou com... Acho que era o zagueiro, era o Mauro, do Corinthians. O Mauro se abraçaram no chão? Isso, exatamente. Depois do jogo, saíram para tomar cerveja. Armaram a maior confusão e depois saíram para tomar cerveja. Eu acho que o Mauro falou que não ia tomar mais cerveja com o Serginho falou que não ia mais tomar cerveja com ele, por isso que eles se abraçaram. Só que eles se abraçaram e caíram. Eles não brigaram. Então é isso aí, cara. E o Serginho é meu amigo até hoje, pô. Entendeu? Esperamos trazer aqui no nosso canal. Gilberto, muito obrigado aí mais uma vez por nos atender, bater esse papo legal com a gente. Até uma próxima vez aí. Estou à disposição, agora você tem meu número aí, é só me adicionar. A gente está aqui para bater o papo, falar aí. É um programa gostoso, um programa que, tu vê, nós ficamos aqui esse tempão todo aí, tempão que passa rápido quando a coisa é boa, e dando risada, falando de coisas boas, e os internautas, né, que saber o que foi dentro de campo, o que é fora de campo, o que acontecia antigamente, isso aí é gostoso. Está de parabéns pelo teu programa. Obrigado, essa é a ideia. Recordar grandes momentos do nosso futebol, sempre com os nossos craques que ajudaram a escrever essa história. Conversamos com Gilberto Costa, grande craque do futebol brasileiro. Preleção, volta na próxima semana, sempre com um grande convidado, hein? Gilberto, grande abraço. Fica com Deus aí, um abraço a todos. Valeu, mestre. Gilberto Costa, direto, e o gol! Gol do Corinthians, Gilberto Costa! Uma bomba que passou pela barreira, ninguém viu, muito menos o goleiro Ricardo Cruz. A 27 minutos, sai na frente o Corinthians no segundo tempo. Gilberto Costa, Corinthians.